Eu sou a Ximene, para quem não me conhece, e faço parte do Ministério Vida Profunda. Então, né, sei que tem algumas pessoas aí de fora e estou muito feliz com essa oportunidade que me foi dada pelos pastores para poder estar conduzindo essa live de hoje, tá? Então, muito obrigada, pastor Valério, pastora Claudianice e a igreja como um todo. Muito obrigada mesmo. Bom, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar através da minha vida, que o Senhor possa conduzir essa live, que o Senhor possa estar à frente de tudo, que tudo venha direto do seu coração, ó Pai, que o Senhor possa falar com todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, ó Deus. Que o Senhor possa se fazer presente no coração de cada uma delas, aqui, assim como o Senhor está se fazendo presente no meu coração. Amém. Bom, estou vendo já várias pessoas conhecidas. O Sérgio, lá de Portugal. Gente, nessa live, se eu pudesse dar um nome, né, assim, para essa palavra. Bom, embora não pareça, eu sou tímida, tá, gente? Embora não pareça, mas é verdade. Eu sou uma pessoa tímida. Então, se por um acaso, né, alguma palavra faltar, é por conta da timidez. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra de hoje, né, para essa conversa, para esse momento dessa live, eu daria o nome de dupla honra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida, né? Sobre a dupla honra que Ele me deu em relação à vida do meu filho, né? E, claro, né, não tem como não se emocionar quando a gente lembra de tudo que aconteceu e você se depara com tantas coisas, né, tantas coisas boas que o Senhor fez e você se emociona, né, mas não é um choro de tristeza, é, na verdade, um choro de alegria, né, um choro de ver o cuidado que o Senhor tem conosco. E é sobre esse cuidado, sobre esse amor, né, que eu quero falar com cada um de vocês. Eu não sei se alguém já passou por essa situação, né, pela mesma questão que aconteceu comigo, mas para te dizer, né, que Deus ele está conosco em todos os momentos. Então, eu daria o nome de dupla honra, porque Deus ele vem e nos honra sempre, em todos os momentos, mesmo quando as circunstâncias, muitas vezes, elas se apresentam de uma forma tão contrária na nossa vida. Às vezes você acha que não tem mais saída, que aquilo foi o fim do mundo, né? Que foi o seu fim do mundo, né? Não de uma maneira mais figurada. E você acha que aquilo foi realmente o fim do mundo, mas você olha e vê que Deus, ele ainda tem o melhor para você, né? Que o melhor não era aquilo, né? Que o melhor ainda estava por vir. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu, né, tenho acompanhado muitas pessoas ministrando aqui nesse canal, falando também sobre o que Deus fez na vida dessas pessoas através de testemunho. E aí, quando a pastora me chamou para poder falar essa semana, eu senti muito forte no meu coração de justamente trazer esse testemunho, né? E até ontem eu ainda estava um pouco em dúvida, né? Embora assim eu tivesse sentido realmente Deus falar, né, que seria isso, mas aconteceram outras coisas e aí de repente eu falei, não, acho que eu vou falar de uma outra coisa, né? E vou deixar esse testemunho para um outro momento. Mas também no dia de ontem, né, aconteceu um outro fato e aí eu vi que era Deus confirmando que eu deveria de fato falar sobre isso. E eu vou falar sobre o momento antes de eu engravidar do Caio. Eu engravidei, né, tive uma gestação e eu tive um aborto.
né? Eu perdi a criança, né, que eu tinha gerado antes do Caio. Então, aquilo, naquele momento, aquilo me pareceu ser o fim do mundo, né? Era algo que realmente a gente não esperava, porque Caio, a criança que viria, né, que estava por vir, era uma criança muito esperada, né? A gente sonhou muito, a gente, de fato, imaginou, sonhou, né? Acho que toda a família queria muito, porque era o primeiro neto, né? Era o primeiro filho, o primeiro neto, tanto da minha família quanto da família do Cassiano. E o primeiro bisneto. Então era algo que realmente era uma pessoa que estava sendo muito, muito esperada naquele momento. E as coisas não saíram como, né, nós tínhamos planejado. E aí eu comecei ontem, quando eu fui preparar essa breve ministração, eu comecei a me lembrar, né, de tudo que aconteceu. Parei até para assistir o vídeo, né, do nascimento do Caio. E aí muitas coisas me vieram à cabeça, né? Me lembrei de muitos fatos. Mas antes eu queria iniciar lendo uma palavra com vocês, que está lá em Isaías 61, 7, que é exatamente o nome que eu coloco nessa ministração de hoje. Bom, Isaías 61, 7 diz o seguinte: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exaltareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E é exatamente isso, né? Foi exatamente isso que nós vivemos naquele momento. O que parecia, assim, ser o fim, né? Vou trocar essa palavra vergonha, mas o que parecia ser o fim, né? O que parecia que aquela dor, ela não ia passar, aquele momento ele não ia acabar, né? Nada daquilo perdurou, né? Nada daquilo foi para sempre, né? Às vezes, quando a gente está passando por um problema, e eu faço uma analogia com o que está acontecendo agora nesse momento, né? Nós estamos aí passando por uma pandemia e parece que não vai ter fim, né? Muitas vezes parece que não vai ter fim, embora a gente já tenha certeza que isso vai acabar e que isso terá um fim, né? É óbvio que isso terá um fim, porque Deus, ele não vai nos deixar perecer, né? Ele vai vir com seu socorro. E aquele momento nós estávamos nos sentindo dessa forma, como se efetivamente aquilo fosse de fato o fim do mundo, né? O nosso fim do mundo. Então parecia que nada poderia ser feito para reverter aquele momento de luto, aquele momento de tristeza, né? A gente tinha sonhado tanto, a gente tinha ficado tão alegre com a notícia e parecia que as coisas elas não teriam uma mudança. E eu comecei a puxar na minha memória e eu me lembro exatamente como que aconteceu, no sentido de, nós estávamos em Gravatá, lá com os pastores, e aí eu tinha feito um exame, né, um beta antes, né, quando eu confirmei a gravidez, e eu tinha feito um outro beta. Não me lembro por que eu tinha feito um outro exame, acho que é porque minha médica tinha passado vários exames e dentre eles tinha lá um novo beta. E aí nós voltamos de Gravatá e eu fui buscar o exame. E aí, né, muito curiosa, né, todo mundo tem um pouco de médico, todo mundo quer abrir os exames, já quer sair lendo. E eu vi que o número, ele tinha abaixado. Em vez de subir, tinha abaixado. E aí aquilo me deixou um pouco apreensiva, né? Eu até mandei mensagem para minha médica e comentei com ela esse fato. E eu acho que para ela não me deixar angustiada, ela disse, olha, vai em uma emergência e faça uma ultrassom, né? Até pra gente ficar mais tranquila, pra você ver que tá tudo bem, né? Vai e faça uma ultrassom. E aí eu me lembro que eu fui em um hospital e assim, fui muito mal atendida naquele lugar, né? A mulher foi muito, né? A médica que me atendeu foi péssima, né? E eu acredito que às vezes Deus não, né? O inimigo, ele usa algumas pessoas até pra nos entristecer, né? Pra
naquele momento que você já está tão triste, que você já está tão fragilizado, ele ainda se aproveita desses momentos para nos deixar mais triste. Mas não é sobre tristeza que eu quero falar, é sobre alegria. E aí eu fui, fiz o exame e realmente, quando eu fui fazer, eu já tinha perdido, né, efetivamente, e tudo parecia ser o fim naquele momento. Mas não era, né? Não foi. E para você também não será, né? Eu não sei quem está assistindo e de repente está passando por isso ou passou por isso, né? E ainda não engravidou novamente, e são as chamadas mães tentantes, né? Eu estava lendo um post essa semana, né? Foi o Dia das Mães, e eu estava lendo um post de uma amiga que demorou muitos anos para engravidar, muitos anos. E ela estava justamente falando sobre essas mães tentantes, né? As mulheres que demoram muito tempo para engravidar. E aí, passa tanto tempo que às vezes as pessoas elas perdem até a fé que aquilo vai acontecer. Mas Deus, ele não quer que a gente pense assim, ele não quer que a gente abaixe a cabeça, e ele também não quer que a gente veja de uma forma negativa, né, as coisas que acontecem na nossa vida, porque ele tá aí, né, para mudar todos os quadros. E é isso que Deus faz, né? Ele muda, ele reverte. E é justamente isso, né? Eu até coloquei uma frase que diz que Deus, ele nos tira do cativeiro, né? Ele restaura a nossa fé, ele restaura o nosso eu, ele nos restaura completamente. Então, às vezes, você está passando por um momento de luto, ou você está passando por um momento de uma doença, né? Tantas pessoas que a gente conhece agora estão acometidas dessa doença, mas eu creio que Deus, ele virá com a salvação, né? Ele virá com a cura, ele vai mudar esse quadro, ele vai reverter tudo isso e ele vai tirar esse luto de tristeza que muitas vezes a gente tem, né? Muitas vezes a gente carrega por algo que não tenha dado certo como a gente imaginou. E é sobre essa vergonha, sobre essa afronta, né, que muitas vezes a gente passa, que eu queria falar com você, para te dizer que, assim como ele fez comigo, assim como ele me deu dupla honra, e foi dupla honra efetivamente, porque no real sentido da palavra até, né, ele me deu 2 filhos maravilhosos depois desse momento. Então, assim, ele me deu, de fato, 2 vidas, né? 2 vidas. E eu creio que ele tenha nos dado um livramento, né? De repente, é algo que realmente não era para ter acontecido naquele momento. Então, eu creio que Deus, ele reverte, Deus, ele muda, Deus, ele escreve uma nova história para nós. Então, assim, em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Embora eu sei que nós somos pecadores, né? Nós somos humanos e muitas vezes a gente sai daquele centro, né? Sai daquele momento de serenidade, né? Muitas vezes a gente questiona, mas uma vez eu ouvi uma frase e ela é totalmente verdadeira, né? A gente não deve perguntar o porquê, mas sim o para quê, né? Para quê, né? Porque o porquê a gente não deve questionar o Senhor. E isso eu aprendi com a pastora, de não questionar o Senhor, né? Então a gente nunca deve questionar o Senhor. A vontade do Senhor, ela é soberana. Então o Senhor, ele sempre tem o melhor. E eu creio que assim como ele teve para minha vida, ele vai ter para a sua vida também dupla honra. Naquilo que você está precisando. Não necessariamente em relação a um filho, né? Que você porventura tenha perdido, mas em relação a algo que você nesse momento acha que vai ser algo que acabou, que não vai ter mais solução. Então o Senhor, ele vem para dizer que não, que você vai ter dupla honra, né? Que você vai ser honrado e que ele vai te tirar dessa situação, ele vai mudar o quadro, né? O Senhor está aí para escrever uma nova história para nós. E eu peguei uma passagem também que é em Ageu 2:9, que diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira.
E é muito forte essa palavra. A glória da segunda casa, ela vai ser muito maior do que a primeira. Muito. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu tive aquele aborto e meu organismo não expulsou completamente e eu tive que fazer uma curetagem. E aí eu fui para um hospital, né? Eu entrei em um centro cirúrgico para poder fazer essa curetagem e fiquei ali, né? Naquele dia, né? Foi só um dia que eu fiquei, questão de horas, na verdade. E vim para casa achando que o mundo tinha acabado, achando que estava tudo perdido, né? Que eu não seria mãe novamente, que até questionando muitas vezes, né, a vontade do Senhor. Por que o Senhor tinha me escolhido? Tinha tanta gente que não queria ter filho e tem filho, e eu que queria tanto não ia dar continuidade àquela gravidez. Mas é só aquele momento de desabafo que a gente tem. E eu vou te dizer que o momento de desabafo, ele precisa acontecer. Você precisa desabafar, não questionando o Senhor, mas você precisa colocar para fora quando algo te incomoda, quando tem algo que você está sofrendo. Você precisa verbalizar também, né? Eu acho que isso é importante, você falar com o Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso Pai, né? E para um pai, nós não temos vergonha, não existe aquele sentimento de cuidar, de não vou falar isso, não vou falar aquilo. Não, você tem que falar, você tem que rasgar o seu coração, você tem que efetivamente mostrar para o Senhor, né, todo o sofrimento que você está tendo, porque o Senhor, ele vai te curar por completo, ele vai te restaurar, ele vai pegar e vai juntar todos os pedaços que porventura você esteja assim já dilacerado, o Senhor vai juntar. E ele vai te fazer uma nova pessoa, ele vai restaurar aquilo, né? E é como a música diz, existe uma nova história, né? Tem uma nova história para cada um de nós, né? O Senhor, ele conta uma nova história para nós em relação às nossas vidas, ele realmente nos coloca no melhor caminho. Então eu creio que o Senhor, ele sempre tem o melhor. E quando a Ageu falou sobre isso, sobre a questão da glória da segunda casa, ele estava se referindo a essa glória do Senhor, né? Essa glória do Senhor que vem sobre nós, essa glória do Senhor que está conosco, esse Espírito Santo maravilhoso que tem dentro de nós. Então, que muitas vezes nós precisamos falar, nós precisamos deixar aquele momento, né, de tristeza, verbalizar, como eu disse. E o Senhor, ele vai entender, ele vai nos acolher, e ele vai nos restaurar e aquilo vai passar. O que você não pode é ficar carregando pesos na sua vida, né? Você não deve ficar carregando rancores na sua vida, você não deve ficar carregando situações que foram negativas no passado e trazê-las para o presente, e nem muito menos projetá-las para um futuro. Então, se aquilo aconteceu, né? Aquilo ficou no passado. Né? Se você precisar, você libera perdão, você apaga aquilo que aconteceu e vive um novo de Deus. O que você não pode é ficar carregando coisas do passado para agora, para sua vida atual, para o seu presente. O presente nós estamos vivendo neste momento, nós estamos escrevendo. E o futuro é o que nós estamos planejando, é o que ainda está por vir. Então você tem como escrever uma linda história para você, desde que essa história ela seja pautada naquilo que o Senhor tem para você, desde que isso seja pautado nas vontades, né, na vontade soberana do Senhor. E nós temos que deixar um pouco de lado esse nosso lado egocêntrico, egoísta, né? Hoje eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? O ser humano, ele é tão egoísta, né? Esse momento que nós estamos passando, ele está mostrando isso, acho que para muita gente. A gente só pensar no nosso eu, só pensar no seu problema, na sua vida, na sua família, sem você pensar no restante das pessoas. Então, aquilo pode ser bom para você, aquele momento, pode ser uma coisa boa, mas será que aquilo também vai ser bom para outras pessoas? Será que a gente também não tem que pensar no coletivo, né? Levar em conta a coletividade? E não só o meu eu, só o que me satisfaz, só a minha vida, só isso que interessa? Não, né? A gente tem que buscar e realmente tentar, assim, olhar para a coletividade, né, e ver o que Deus tem para todos nós, né, a vontade dele é sempre a melhor para nossas vidas. E aí, continuando em relação
o que aconteceu conosco, aí minha médica me disse que depois de 3 meses eu poderia tentar novamente engravidar, né? Depois dessa curetagem eu poderia tentar engravidar e que seria muito tranquilo, que eu não tinha por que ter medo, né? Nós éramos jovens, embora ainda continue, né? Muito jovem, mas nós éramos muito jovens naquele momento, então que não ia ter nenhum problema e tudo ia acontecer, tudo ia fluir normalmente, né? E aí eu me lembro também que os pastores vieram, né? Eles vieram até minha casa e a pastora me deu uma carta, né? Ela escreveu algumas coisas. E aí, naquela carta, ela colocou a passagem de Eclesiásticos. E eu gosto muito. Eclesiásticos diz o seguinte, no capítulo 3º. Diz, existe um tempo certo para cada coisa. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu realmente peguei essa passagem, peguei essa parte e realmente tomei para a minha vida, né? Que existia um momento certo para tudo, existe um momento certo para tudo. Então, talvez aquele não fosse o meu momento, né? Mas que eu viveria ainda esse momento, porque eu tinha plena convicção que Deus tinha isso para mim. E é muito importante você se posicionar, né? Você se posicionar, você se colocar em uma posição de que vai dar certo, né? Você olhar para aquilo e poder, assim, olhar para o seu futuro e falar, não, aquilo vai dar certo, aquilo vai acontecer. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas sempre quando a gente se coloca diante de uma dificuldade e encara aquela dificuldade como algo que nós vamos passar, algo que realmente nós vamos conseguir ultrapassar, acontece, né? Ela flui, ela vai. Então Deus tinha aquilo para mim, né? Poderia demorar muito tempo, como poderia não demorar nada, mas Deus tinha, Ele tinha essa promessa para minha vida, né? Ele tinha essa promessa para minha família, de que iria dar certo, de que nós iríamos ter um filho e que aquilo iria acontecer. Então, aquilo iria acontecer. E dentro do meu coração eu tinha, assim, muita convicção que ia ser um menino. Talvez pelo fato de na minha família não tinha até aquele momento ainda nenhum menino. Minha mãe teve 2 meninas, minha tia teve 2 meninas, minha avó teve 2 meninas. Então, talvez por esse fato, assim, eu tinha no meu coração que também eu teria um filho e esse filho, ele seria um menino, né? Não em relação a ter predileção, nada, né? O primeiro filho a gente sempre, pode ser menino, menina, aquela felicidade, né? Os demais também, né? Porque eu acho que é muito estranho isso das pessoas terem predileção pelo sexo da criança, enfim. Mas eu tinha isso, né? Que eu teria, de fato, um menino. E foi o que aconteceu. Com 3 meses, exatamente, né? Hoje eu até falei com o Cassiano, foi 3 meses mesmo, assim, como é que foi? Que eu não tô me lembrando do dia exato. Ele falou, não, foi exatamente com 3 meses. Com 3 meses, eu engravidei novamente. Então, foi exatamente como Deus tinha planejado. E aí, eu engravidei novamente e a gravidez, ela fluiu maravilhosamente bem, né? Tudo deu certo, foi aquele momento de alegria, né? As coisas, elas foram acontecendo, Deus realizou o que Ele tinha, né? A promessa que Ele tinha para nossas vidas. E chegou o tempo de Caio nascer, né? Caio, muito apressadinho, resolveu nascer um pouquinho antes do tempo, né? Caio resolveu nascer aí com 36 semanas, para deixar tudo mais assim, né? Eu brinco que era para deixar mais eletrizante aquele momento. E aí, com 36 semanas, Caio resolve nascer. E nós fomos para a maternidade, né? Antes disso, a gente foi procurar uma maternidade, né? A gente queria ter filho em uma maternidade. Quando a gente foi naquela maternidade, para nossa surpresa, nós não poderíamos ter o nosso filho ali, porque o nosso plano não era aceito naquela maternidade para ter uma internação convencional, só para ser atendido de emergência. E aí a gente levou um baque, né? Como assim? A gente não vai poder ficar nessa maternidade? E como, né? Deus, Ele faz tudo perfeitamente. Meus irmãos, vocês não sabem aonde nós fomos parar. Qual foi a maternidade que Deus nos colocou? A mesma em que eu fui para fazer
a minha curetagem. A mesma maternidade, foi o mesmo lugar. Quando a minha médica falou que seria naquela maternidade, assim, eu vou falar a verdade, assim, meu coração, ele não recebeu bem aquela notícia, né? Eu falei, não, eu não tô acreditando que vai ser a mesma maternidade, né? A maternidade que eu entrei e saí sem ter o meu filho nos braços, porque tinha tido um aborto, e agora vou para a mesma maternidade, né? Parecia na minha cabeça que era algo assim que não poderia acontecer, mas foi exatamente como Deus tinha planejado. Deus nos levou para a mesma maternidade e parece brincadeira, mas é a realidade. Para o mesmo quarto. Quando a mulher falou o número do quarto, eu não me lembrava do número exatamente, mas quando ela foi pelo caminho e quando ela dobrou, que eu olhei a porta e olhei o que tinha em volta, eu falei, não é possível, né? A gente até perguntou, assim, não tem outro, tem que ser nesse. Ela esse aqui que já tá preparado para vocês. Eu falei, não, por favor, não, meu Deus, eu não tô acreditando que a gente vai ficar no mesmo quarto que eu tinha ficado, né? Que eu tinha ido para fazer a curetagem. Então era o mesmo quarto, então era exatamente o mesmo lugar. E foi isso que aconteceu, né? Foi por isso que o nome dessa palavra não poderia ser outra, a não ser dupla honra, né? A dupla honra que está escrita aqui em Isaías 61. Essa é a nossa dupla honra, né? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Mais uma vez eu volto para Eclesiásticos no capítulo 3, né? Deus tem um tempo determinado para tudo. Então nada sai do controle do Senhor. Deus, ele não perde o controle de nada, ele está sempre no controle de tudo, ele sempre sabe o que é melhor, né? Então às vezes ele nos coloca nessas situações, né, para mostrar que ele é Deus, né? Se naquele momento, em um momento passado, eu tinha saído dali sem o meu filho, nesse momento seria completamente diferente, porque eu ia sair dali com o meu filho, com aquele filho que tinha sido tão sonhado, tão esperado, né? Aquele projeto que, assim, ter um filho, né, faz parte de um projeto. E foi o que aconteceu. A gente ficou no mesmo hospital, no mesmo quarto, né? Nós estávamos no mesmo lugar, né? E com a mesma médica, claro, né? Minha médica querida, a doutora Nélida, e nós estávamos ali. E realmente Caio nasceu muito bem, né? Eu também me lembro como se fosse hoje. A pastora, ela assistiu, né, o parto do Caio. Não sei quantos partos ela já assistiu, né? Fora os dela, mas o meu, ela estava lá junto com a gente. E efetivamente foi um lindo trabalhar do Senhor, foi um momento mágico, foi um momento extremamente gratificante, foi um momento assim de êxtase. E a gente pôde ver o cuidado do Senhor. Então ele estava ali com a gente, com a melhor equipe, né? Aquele que parecia o pior lugar não foi o melhor lugar, né? Porque foi o lugar que Caio nasceu. E Caio veio cheio de saúde, né? Caio, embora tenha nascido de 36 semanas, ele não precisou ficar em nenhuma incubadora, ele não precisou ficar em lugar nenhum. Caio nasceu, ficou naquele bercinho que eles ficam quando nascem, né? Para estabilizar a temperatura do corpo. E em pouquíssimos instantes ele já estava junto comigo, né? O tempo que a gente fica lá também se recuperando, vai pro quarto, enfim. Eu sei que quando eu acordei, Caio já estava lá. Então, assim, muitas crianças às vezes nascem, né, antes da hora, nascem antes do tempo, não do nosso tempo, mas não do tempo do Senhor. E Caio, ele não precisou ficar em lugar nenhum. Então, Caio estava conosco, estava ali junto conosco. E Caio veio para casa e foi toda aquela alegria e Deus cumpriu aquilo que ele tinha planejado, né, para as nossas vidas. E chegou o Super Caio na nossa família, né, uma alegria para a nossa família, né, para minha família, para a família do Cassiano, para a nossa família como um todo. E só foi para nos mostrar que Deus, ele pode, Deus, ele faz, Deus, ele opera, Deus, ele muda, Deus é aquele que pode qualquer coisa, Deus é aquele que é um Deus do impossível, né? Quando você achar que você não tem mais forças, lembre-se de Deus,
né? Lembre-se que tem alguém que é o Senhor e que Ele pode todas as coisas na sua vida, que Ele pode mudar todos os prognósticos, Ele pode mudar tudo que alguém tenha te dito. Então, se alguém te falou alguma palavra, né, de maldição para sua vida, não aceite, repreenda, né? Se alguém disse que você não iria conseguir, se alguém disse que você deveria parar, não aceite essas palavras, né? Essas palavras são contrárias e Deus não tem isso para nós. Deus, ele tem o melhor, Deus, ele tem aquilo que os planos do Senhor, nós não temos nem ideia, nem noção de como são bons, né? Muitas vezes a gente questiona as coisas, mas que a gente não deveria fazer isso, porque Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele conhece tudo, né? Então, às vezes a gente passa por um momento de tristeza, mas daqui a pouco vai vir um momento de alegria. Então, esse momento ele vai chegar. Assim como chegou para minha vida, também vai chegar para a sua. E quando eu digo que foi dupla honra, foi porque efetivamente foi dupla honra, né? Foi dupla honra mesmo. Anos depois, né? Lá passados-se 4 anos, quem vem? Bianca, né? Engravido de Bianca. E vem aí mais uma gestação, também muito esperada, muito aguardada. E era assim algo que nos trazia muita paz, né? A gente já estava tentando há um tempo engravidar de Bianca, né? Caio foi tão rápido, mas Bianca demorou um pouquinho, a gente estava tentando. E quando a gente desistiu, né? Porque às vezes a gente desiste muito fácil. Então quero deixar aí também um alerta, né? Vamos confiar mais, né? Vamos ter certeza que o Senhor, ele pode muito. Então, não dá pra perder a confiança assim tão fácil. Não tô dizendo perder a confiança no Senhor, não. Perder a confiança na gente, né? Perder a confiança que aquilo vai acontecer, que aquilo vai ser mudado, que aquilo vai ser alterado. De repente, a salvação de alguém que você tá esperando. E às vezes a gente fala, não, acho que isso não vai mais acontecer, acho que Deus não tem mais isso. Mas se for uma promessa do Senhor, vai acontecer. Independente do tempo que passar, isso vai acontecer. E quando a gente descansou, aí a gente engravidou da Bianca. E aí veio, né, essa gravidez. E mais uma vez aconteceu algo, né? Dessa vez não foi, né, nenhum aborto, porque eu já estou dizendo, né, que foi a gravidez da Bianca. Mas no início da gravidez eu descobri que eu tinha trombofilia e que eu teria que tomar injeções, né, por toda a minha gestação. Então, você tomar injeção todos os dias, né, por toda a gestação e depois ainda mais 40 dias, salvo engano, depois do parto. Então, veio um baque, né? Mas como? Caio correu tudo bem, né? Foi tudo tão... Depois, né, que eu engravidei do Caio, tudo fluiu. Eu nunca tive nenhum problema. Como assim, né? Esse problema, da onde que vem isso? E aí a gente descobriu que era uma mutação que poderia acontecer, né? Que ninguém tá livre disso, mas vamos repreender, né, essas coisas ruins. E começou a saga, né, para procurar um médico especialista nisso, né, para saber os cuidados, né, que teria que tomar essas injeções, enfim. Eu comecei a tomar as injeções, né, fui aí em uma médica e comecei a tomar as injeções, mas definitivamente eu tinha algo no meu coração que me dizia que aquilo não ia ser como o prognóstico estava sendo colocado. Aquilo não seria como as pessoas estavam dizendo, né? Alguma coisa me dizia que não seria daquela forma. E a gente orou muito, né? Eu me lembro que os pastores, né, os nossos amigos, Leandro e Carla também, muitas pessoas nos ajudaram muito, né? Minha mãe, né? Não tem nem como não falar da minha mãe. Muitas pessoas nos ajudaram muito em oração. Muito. E a gente orou muito, né? Muitas pessoas. E eu orei muito porque eu não queria ter que tomar a injeção durante a minha gestação toda, tá? Não tô dizendo se você tem se isso está acontecendo com você, que você deva ter a mesma atitude que a minha, não. Longe de mim. Cada um é um caso, cada pessoa tem aí o seu médico e você deve seguir o que o seu médico fala. Mas
sempre tem Deus à nossa frente e Deus, Ele sempre tem o melhor. E aquilo definitivamente foi algo que Deus fez, foi algo que Deus mudou. Como é que foi isso? A gente começou a orar muito, eu comecei a tomar as injeções, enfim, aí eu procurei uma outra médica e essa outra médica disse que eu poderia parar de tomar a injeção, porque pela alteração do meu exame, não era uma alteração muito significativa, poderia ser, né, que tivesse acontecido isso, mas por conta dos hormônios da gravidez, então assim, tinha um indício que realmente eu tinha esse problema, mas que não era necessário tomar essas injeções até o fim da minha gravidez. E aí veio aquele confronto. Tomar ou não tomar? Uma médica dizia para tomar, outra médica dizia para não tomar. E não é minha médica não, tá? É a minha obstetra não. Isso são outros médicos com outras especialidades. E ficou aquele impasse, tomar ou não tomar? Dar continuidade ou não dar continuidade? E eu me lembro muito que nós oramos muito, né? Eu e Cassiana, a gente orou muito e a gente conversou muito, muito e nós entregamos na mão do Senhor e tomamos a decisão de não tomar mais as injeções. E aí eu não tomei mais aquelas injeções porque eu tinha certeza que eu não tinha aquele problema. Assim como eu tinha tido o Caio e não tive nada, então eu também não tinha esse problema agora. Né? Foi algo assim, foi muito pensado, muito orado, é isso que eu quero deixar claro, tá? Foi muita oração, não tô dizendo pra você que tem esse problema deixar de tomar nenhum tipo de medicação, né? Eu até vi uma amiga minha entrando aí ainda há pouco e ela teve a indicação de tomar, né? O caso dela foi mais severo que o meu e ela teve, né, a indicação de ter que tomar a medicação, mas era outro caso, né? Era outra coisa. E aí nós não tomamos. E Bianca veio perfeita, saudável e foi ao mesmo tempo em que estava aquele problema, né? Aquela outra questão que aconteceu também da microcefalia, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram nesse tempo, mas Deus, Ele cuidou, né? Deus, Ele cuidou, Deus, Ele tomou a frente. Nós participamos de um encontro, né, com o Senhor, onde nós estávamos trabalhando e foi em uma região que é uma região que tem até uma quantidade considerável de mosquitos. E mesmo assim o Senhor cuidou, o Senhor zelou e nada aconteceu com Bianca. Bianca veio saudável, Bianca veio cheia de saúde, porque o Senhor tinha essa promessa. Isso era uma promessa, era a dupla honra do Senhor, né? O Senhor, Ele tinha isso para as nossas vidas. Então, o Senhor já tinha planejado que aconteceria dessa forma para nós, né? O Senhor já tinha aquilo no coração dele e aquilo ardia, como ardia no nosso coração. E foi o que aconteceu. Deus veio, plantou aquela semente no nosso coração e nós nos agarramos naquela promessa. E nós tínhamos certeza de que o Senhor, Ele iria cumprir aquilo para nós. Então, essa é a nossa dupla honra. Essa é a minha dupla honra. Essa é a dupla honra da minha família, né? Porque o Senhor, Ele nos deu duas joias, né? Nos deu Caio, depois nos deu Bianca. E Bianca veio, uma menina linda, né? Ruiva, cheia de graça. E antes de saber que eu estava grávida, que seria Bianca, né, que era uma menina, algumas pessoas me perguntavam, você quer uma menina ou você quer um menino, né? Normal todo mundo fazer essa pergunta, mas pode parecer até meio utópico, mas eu tinha no meu coração que seria uma menina, porque uma vez eu recebi uma promessa de uma irmã, e ela me deu uma palavra, e eu guardei aquela palavra no meu coração, e ela me disse que me via com uma menina, e essa menina, ela tinha os cabelos encaracolados, bem claros, a menina era bem branca e tinha os cabelos bem encaracolados, assim, bem cheio de cachos, e que era uma menina, né? E que ia ser uma menina. E eu guardei aquilo pra mim. Então, eu creio que Deus, Ele também já tinha tudo isso, né? E também uma outra pessoa que a gente gosta muito, né? Que
também me falou que teve um sonho, que me via com uma menina nos braços, né? A Cris, ela me disse que tinha tido um sonho e que me via com uma menina, né? Que ela estava usando vermelho, e Bianca usou vermelho na maternidade também, e que ia ser uma menina. Então, Deus, ele realmente, ele nos dá muito mais do que nós temos, assim, nós não temos noção do que Deus pode fazer por nós. Então, não perca a sua fé. Continue acreditando que Deus, ele pode operar um milagre na sua vida. Que Deus, assim como ele operou na minha vida, assim como Deus, ele mudou o meu cativeiro, né? Assim como Deus me tirou daquela tristeza, Deus, ele pode te tirar também, né? Deus, ele pode fazer por você. Deus, ele pode mudar esse quadro, né, que você está vivendo. Deus, ele tem esse poder. Basta que você creia e que você tenha certeza absoluta que vai acontecer. Porque, gente, uma coisa nós temos que pensar e temos que ver, né? Ver pelos olhos espirituais. Então, você tem que ver que aquilo vai chegar, que aquilo vai acontecer. Às vezes, as circunstâncias, elas são tão opostas, elas são tão difíceis, né? Você não vê saída. Mas você não vê saída. Você é um ser humano e você não vê saída. Mas o Senhor, ele nos mostra todos os dias que existe uma saída. Deus, ele nos mostra todos os dias que ele pode mudar, que ele pode nos dar o melhor, que ele pode fazer por nós coisas maiores, né, do que muitas vezes a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente pede, efetivamente, né? Você tá centrado naquela rocha que é firme, você ter uma fé que você consegue enxergar além, né? Parece até um discurso que todo mundo faz, né? Todo mundo fala que Deus pode isso, mas não é todo mundo, é a realidade, tá na palavra do Senhor. A palavra dela diz isso, que Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que pode mudar a sua história, mas você precisa querer, né? Você precisa estar aberto a mudanças, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas se pegam em partes da Bíblia, né? Em versículos soltos, para justificar alguns atos que elas tomam, né? Mas veja que tudo é um contexto, né? Veja que a palavra, ela não está solta, ela e você precisa ver de uma forma conexa. Você precisa ter a dimensão daquilo e ver que não são frases, é a conexão do Senhor, né? O Senhor, ele está conosco, ele está completamente conectado, né? O Espírito Santo que habita em nós, ele está aqui para nos mostrar isso todos os dias. Então, só do fato da gente estar aqui com saúde já é algo que nós deveríamos estar agradecendo, né? Quem dirá tudo, o mais ainda que o Senhor pode fazer por nós, né? O mais ainda. E é aquela coisa, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E Deus, ele vai ser Deus sempre, né? Nem sempre as coisas vão sair como nós planejamos, né? É como eu disse no início. As coisas nem sempre elas saem como nós planejamos, porque aquilo foi um planejamento do nosso coração. Mas tenha certeza absoluta que as coisas vão sair efetivamente como o Senhor planejou para você, tá? Como o Senhor, ele pintou uma nova história, ele escreveu uma nova história para você. E você é o protagonista dessa história. Eu gosto muito de ver as coisas dessa forma, né? Nós estamos aqui vivendo essa vida que Deus nos deu, né? Nós somos protagonistas dessa vida, né? Essa história chamada vida. Então, cabe a você ficar no centro do palco ou ficar sentado na plateia, né? Isso é de um livro. Então, cabe a você ficar no centro do palco ou sentado em uma plateia. Deus, ele está te dando a oportunidade de sair da plateia, deixar de assistir o que está passando na sua vida e viver a sua vida efetivamente. Então, vai e vive a sua vida, viva de acordo com o que o Senhor tem para você. Você é o protagonista dessa história, porque você está sendo guiado pelo Senhor, porque Deus é um ser maior e ele está te guiando, ele está te mostrando que você pode, que você consegue, que você vai além, mas você precisa dar um passo,
né? Tem coisas que nós temos que dar um passo adiante, nós temos que ir em busca daquilo. Então, assim, não fique sentado assistindo a sua vida passar. Não fica. Vá e viva, né? É sempre aquilo que o pastor sempre diz isso, né? Se você não fizer, outra pessoa vai vir e vai fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, ela não vai parar. Então, se você não fizer o que estava ali para você, outra pessoa vai vir e vai fazer, porque a obra de Deus, ela não vai parar. Então, toma isso para sua vida, né? Eu queria deixar mais uma palavra que tocou muito ao meu coração para fechar essa pequena reflexão, né, em relação ao que Deus fez na minha vida, a dupla honra que o Senhor deu para minha família, e tá lá em Efésios 3:20, do 20 ao 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensou, do que a gente planejou, do que a gente almejou para a nossa vida. Deus pode. Então, Deus é aquele que pode mudar, reverter quadros que, aos nossos olhos, eles estão ali já acabados, mas Deus pode. Então, guarda essa palavra, né? Essa palavra em Efésios 3:20, 21, para você meditar depois, porque é uma palavra muito forte, né? Deus, ele é esse Deus que faz, né, muito mais. Ele tá aí, né, para nós e para nossas gerações. Então, os meus filhos vão ser abençoados, os filhos dos meus filhos serão abençoados, né? Toda a minha descendência, ela será abençoada. Toda a sua descendência, ela será abençoada. Você já é abençoado, né? Seus pais, eles são abençoados. E não deixe que nada do passado, né, te tire do foco. Eu acho que a verdade é essa. Você precisa manter o seu foco, sua fé centrada no Senhor. E eu queria agradecer, né, a oportunidade. Desculpa pelo choro, porque sempre que a gente vai falar de algo que aconteceu na nossa vida, a gente acaba se emocionando, né, relembrando tudo que a gente viveu. Mas o Senhor, ele tá aí, né, para nos mostrar e para nos lembrar, né, que ele sempre fez e ele sempre fará. Ele nunca vai nos deixar, né? Não quero mais saber de Deus, não quero ouvir nada de Deus. Não adianta você virar as costas para Deus, porque Deus, ele nunca vai virar as costas para você. Mas você precisa estar aberto, né? Você precisa estar realmente querendo, né? A palavra é essa, você precisa querer o Senhor, você precisa amá-lo como ele te ama, esse amor tão grandioso e tão verdadeiro. Então, obrigada, eu espero que de alguma forma, né, com algum desses versículos, Deus possa ter falado com você, Deus possa ter tocado na sua vida, assim como Deus tocou na minha vida e colocou esses versículos, né, no meu coração para compartilhar com vocês, né, fora Eclesiastes, né, que estava já no meu coração, que é uma palavra que eu guardei e vou guardar sempre para minha vida, que tudo tem um tempo. Essa passagem da dupla honra, ela realmente ilustra tudo o que aconteceu. E ela é para você também, porque a passagem é para todos nós, né? A Bíblia está aqui para todos nós. O conhecimento é para todos nós. Então, que você possa fazer uso dessa passagem, dessa escritura, né? De tudo que Deus tem para você. E obrigada pela oportunidade, né? Obrigada ao pastor Valério, à pastora Claudianice, obrigada a todas as pessoas da igreja, né, que estiveram conosco nessa live. Eu espero que realmente tenha sido, assim, algo de Deus para você e que você possa pegar essas passagens, meditar, né, durante a semana e crer e ver que Deus, ele também pode fazer isso. Em todos os sentidos, né? Deus, ele pode. A gente pode até sofrer um dia, mas o Senhor, ele vem e ele
tira aquela dor do nosso coração e Ele transforma em alegria. Pode ter certeza disso. Vou fazer uma oração para que Deus, Ele possa continuar nos abençoando, né? Curando aqueles que estão enfermos, né? Muitas pessoas estão enfermas, mas o Senhor, Ele pode curar. Então, vou orar, quero que você ore também aí desse lado, e se você tiver algum pedido de oração, que você já possa mentalizar, que você já possa falar, né, aí colocar, expressar, orar pela pessoa, falar o nome da pessoa que você quer, mas Deus, Ele conhece tudo que está no nosso coração, e Ele sabe de todas as coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por este momento, né? Obrigada por esse espaço, obrigada pelas pessoas que puderam compartilhar e as que vão compartilhar ainda dessa palavra, que o Senhor possa entrar no coração de cada uma delas. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, né? Obrigada pela nossa saúde, obrigada pela nossa casa, pelos nossos familiares, que o Senhor entre com cura na vida daqueles que estão necessitando, cura da alma, cura do físico. Muitas pessoas estão hospitalizadas neste momento, né? Muitas pessoas estão desenganadas, mas para o Senhor é aquele que muda quadro, o Senhor é aquele que escreve uma nova história, o Senhor é aquele que muda tudo, o Senhor é aquele que realmente coloca um ponto final ou uma vírgula na nossa história, e eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muitas vírgulas para colocar dentro da nossa história. Então, leve cura, Senhor, aos enfermos, né? Que o Senhor possa dar provisão às pessoas que estão necessitadas neste momento. São muitas as pessoas necessitadas, mas que o Senhor possa entrar com provisão. E o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus hoje, o Senhor é Deus amanhã e o Senhor será Deus eternamente. Obrigada, gente, mais uma vez. Fiquem com Deus, né? Se cuidem e que o Senhor, Ele possa continuar falando com vocês amanhã, né? Tem live também, então nós estamos aí fazendo live às 8 horas, exceto no domingo, que a live são às 18 horas, né? Então todos os dias às 20 e aos domingos às 18 horas. E que você possa se inscrever no YouTube. Então, se alguém puder colocar aí, por favor, se inscreva, se você ainda não é inscrito, né? Nós precisamos aí atingir 1000 inscritos para que a gente possa usar a plataforma de uma forma mais ampla no YouTube. Então, que você possa se inscrever no nosso canal. Se alguém puder colocar o endereço. Mas é Ministério Vida Profunda, e lá no YouTube você entra e coloca Ministério Vida Profunda Recife e você vai achar o nosso canal no YouTube. Então, vá até o YouTube, faça isso, né, que você vai estar nos ajudando muito. A pastora colocou aqui Ministério Vida Profunda, REC Recife, né, e você vai estar nos ajudando muito e vai estar ajudando que essa palavra e outras tantas possam chegar mais e mais longe. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada por estar